E vem conferir tudo o que você precisa saber sobre a obra Slam Dunk. E está chegando finalmente nos cinemas nacionais o filme The First Slam Dunk. Filme esse que vem para homenagear e honrar o legado de um dos mangás mais importantes do gênero de esportes já feito, que seria o Slam Dunk, feito por Takehiro Inoue. Manga esse que, quando o seu criador teve a ideia de criar a obra, ele mesmo falou que foi muito inspirado na sua vida e na sua vivência dentro do esporte, porque ele falou que a história de Slam Dunk se relaciona muito com a sua. Para quem não conhece, Slam Dunk acompanha um personagem chamado Sakuragi. Sakuragi é um personagem que ele sempre quis conquistar as mulheres, mas ele sempre teve um problema, ele sempre foi impopular com elas. Até que um dia ele tenta convencer uma mulher e essa menina do seu colégio que ele tenta convencer é a primeira que realmente dá uma certa moral para ele. E ele percebe que para tentar conquistá-la, ele vai tentar entrar no time de basquete, que é uma coisa que ele não considera algo bom, ele considera que seria algo para fracassados, quem joga basquete, mas que ele vai fazer porque é a única forma que ele acha de conquistar aquela menina que ele é apaixonado. A partir daí, ele acaba entrando e ele percebe, as pessoas que estão em sua volta percebem que ele tem um talento natural para o esporte. Percebem que ele é alguém que realmente poderia evoluir ali. Vale lembrar que Sakuragi não é um qualquer. Ele já tinha um conhecimento de outros esportes. Ele já praticava outros esportes. Então ele não era alguém do nada que realmente simplesmente começou a fazer um esporte. Ele já tinha um corpo atlético e a partir daí ele percebe que tem um talento natural. A partir daí ele vai passando os capítulos, ele vai conhecendo outros membros da equipe, outros integrantes do time vão entrando, ele vai percebendo o amor pro esporte e a partir daí Slam Dunk vai se desenvolvendo. Através disso eles vão se tornando um time, se tornando uma família, se tornando amigos e a partir daí Slam Dunk acaba virando essa obra de esporte. Quando Takehiro Inoue criou essa obra, ele falou que isso se relacionava muito à sua vida pessoal, porque ele também é alguém que gostava muito de basquete e também é alguém que realmente tentou praticar o esporte. Ele também falou que quando ele começou a fazer o basquete, ele também, igual criou na sua obra, foi alguém que tentou começar o esporte porque ele também queria conquistar as garotas da época. Então a partir daí a sua história se liga muito com a história de Slam Dunk. Ele falou que no começo, quando o mangá estava lançando, ele recebeu cartas de pessoas que eram influenciadas a começar a acompanhar basquete ou praticar o esporte por causa do seu mangá. Takehiro Inoue, para quem não sabe, é um mangaka fantástico que tem obras muito além de Slam Dunk, porque além de ele ter uma obra que é considerada referência nos esportes, que é Slam Dunk, ele também tem uma obra que é referente ao mundo dos mangás geral, que é Vagabond. Sem contar que Rio também é um mangá dele, que também faz muito sucesso. Takehiro Inoue falou que desde a época que ele fazia Vagabond, ele ainda continuava recebendo cartas cada vez mais de pessoas que eram influenciadas a praticar o esporte por causa de Slam Dunk. Ele também falou qual que era a diferença da parte técnica de criar o Slam Dunk para quando ele criava Vagabond. Ele falou que no Slam Dunk era uma obra que ele queria que todo mundo se sentisse à vontade de ler, não só as pessoas que estavam querendo acompanhar o universo de basquete. Ele queria que todo mundo sentisse que aquele esporte poderia funcionar para todos os outros, e isso acaba funcionando. Eu acho que essa é uma dos fatores almas de Slam Dunk que muitos mangás de esportes tentaram copiar a partir dali. Não focar apenas no esporte, focar além do esporte, fazer com que o esporte seja uma desculpa para falar de coisas mais sérias e mais profundas. E é isso que ele faz. Quando você lê Slam Dunk, obviamente ele é um mangá de basquete. Obviamente ele segue as regras do basquete. Eu posso garantir que se você ler, você realmente vai querer praticar o esporte ou conhecer mais do esporte, porque o Takehiro Inoue realmente consegue fazer com que as táticas e as técnicas do esporte sejam colocadas de uma forma interessante na sua obra. Mas ao mesmo tempo, os personagens são tão interessantes, a vida pessoais dele, o carisma dos personagens, do time como um todo, são tão interessantes que fazem com que você que está lendo a obra conheça muito mais daquilo. Saia simplesmente do superficial e realmente vá na parte profunda de conhecer mais sobre o basquete. Outra coisa que ajuda muito nesse ponto seria a arte do Inoue. Ele é um cara que ele consegue realmente fazer com que o jogo seja fluido, faça com que o jogo funcione muito bem e que você sinta cada lance. Você pode ver que a arte dele mudou muito do Slam Dunk pro Vagabond. No Vagabond você vê que ele tem uma mão mais pesada para fazer sua arte, afinal é um mangá mais pesado, com estilo diferente, em época diferente. Aqui ele realmente tem uma arte um pouco mais suavizada. Você consegue ver que na parte da comédia, na parte do humor,
leitor, ele traz algo mais leve pra pessoa que tá lendo não sentir aquele peso total. Você vê uma diferença. Não que Vagabond não tenha alguns momentos mais de comédia nos seus traços, mas de modo geral, esse foi o sentido que ele tentou levar. A partir daí, Slamdunk virou uma referência. Porque vale lembrar, se você for realmente analisar animes, o gênero de esportes, de modo geral, no universo de animes e mangá, é um gênero que ele não é tão popular assim no meio das pessoas que gostam de anime e mangá. Porque realmente é considerado que muitas obras dentro desse gênero não são tão boas. Então o Slamdunk abriu essa porta para poder trazer novos mangás. Não que não existisse mangás antes de qualidade boa. Obviamente existia. Eu consigo falar alguns aqui que obviamente tem qualidade muito alta, como Ashita no Jo, Hajime no Ippo. Só que mesmo assim, o Slamdunk realmente trouxe para um público mais popular, porque ele quebrou a bolha na época, fazendo com que mais pessoas entrassem pro gênero e conhecessem mais a obra. A partir daí vem outros mangás de esporte. Mas mesmo assim demorou e é muito difícil que as pessoas se convençam a ver esse gênero que seria o dos esportes. Então Slamdunk foi muito importante para isso. É uma obra muito boa, é uma obra que realmente traz elementos de esporte que são usados até hoje no estilo que as pessoas escrevem essas obras, mas não é só isso. Ele é um mangá que quebrou a bolha na época. E não foi só o mangá, tem que se destacar o anime também. O anime de Slamdunk fez muito sucesso na época que lançou e ele popularizou mais ainda. Porque, de novo, aí entra outra ideia de quebrar a bolha, de furar a bolha. Porque Slamdunk foi tão bem no mangá e tão bem no anime que ele também fez muito sucesso, fazendo com que várias pessoas se interessassem pelo esporte a partir dali. Vale lembrar que Slamdunk lançou aqui no Brasil tanto o mangá como o anime. Então vamos começar falando um pouco sobre o anime. O anime foi completo em 101 episódios e foi lançado entre o ano de 1993 a 1996. Como eu falei, o anime foi muito importante também para furar a bolha. O anime não foi a única adaptação que teve. Slamdunk teve algumas outras adaptações referentes a filmes que também fariam homenagem à obra como um todo. Esse The First Slamdunk que vai lançar agora em 2023, vale falar um pouquinho dele porque ele é uma obra que ele vai homenagear a obra. Ele não é uma adaptação a algo a mais, ele não é um arco específico. Ele realmente é uma homenagem à obra. Então, para quem cresceu assistindo Slamdunk, para quem é apaixonado pela obra original ou pelo anime, vai assistir e vai relembrar. Mas para quem vai chegar para assistir a obra sem ter nenhum conhecimento prévio, vai ser uma ótima introdução para você sair do filme e querer conhecer mais a obra original ou o anime. O anime, de modo geral, como eu falei, ele teve essa adaptação para anime que fez muito sucesso pela sua estética dos anos 90, que realmente se tornou algo clássico, e depois ele ganhou algumas outras versões. Mas o que realmente chama atenção seria o seu mangá. Mangá esse que foi publicado aqui no Brasil pela Panini e foi completo em 31 volumes, lançados entre o ano de 1990 e foi ao ar até o ano de 1996, quando se fechou os 31 volumes. Mangá esse que vale muito a pena ser lido. Apesar de ser 31 volumes, que é um mangá até grande se considerar, é um mangá que consegue ser bem escrito, bem adaptado, com bons momentos e sabe usar perfeitamente os clichês do gênero. No fim, isso é Slamdunk e é isso que eu queria que você conhecesse. Eu queria que você se interessasse a partir do meu vídeo de ver o filme no cinema, porque realmente, pra mim, sempre vale a pena ver filme no cinema. Quanto mais a gente assistir filmes, principalmente de anime no cinema, mais vão vir, mais obras vão vir. Isso é sempre legal. E ao mesmo tempo, é uma obra tão importante, tão influente, que obras que você gosta hoje em dia, como por exemplo, Haikyuu, uma obra que fez muito sucesso recentemente, pode ter certeza que ele teve influência do Slamdunk. Na forma de escrever os personagens, na forma de conduzir a sua obra, na forma de desenhar, tudo tem alguma referência de Slamdunk, porque ele foi muito importante quando ele foi lançado. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Slamdunk? Qual foi a sua primeira experiência com a obra? Você já leu? Você já releu? Você vai ver o filme no cinema? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.